Olá, turminha da pré-escola, tudo bem com vocês? Vocês estão se cuidando direitinho? Estão fazendo as atividades? É muito importante vocês assistirem às nossas aulas para fazer as suas atividades aí na apostila, porque aqui nós damos todas as orientações que vocês precisam para que a sua apostila fique muito caprichada e vocês aprendam muitas coisas legais. Eu sou a professora Daniele Nagai e hoje nós vamos para a 14ª aula da apostila número 3. Nós já caminhamos bastante na nossa apostila. Vamos ver qual vai ser a nossa pauta? Olha só. Na pauta de hoje, o conteúdo, o Cordel das Tartarugas. Vocês começaram ontem assistindo o Cordel das Tartarugas e vocês aprenderam muitas coisas sobre elas. Hoje nós vamos dar continuação nesse cordel. E também nós vamos assistir novamente a historinha, para que vocês lembrem, para que vocês possam contar aí para sua família. Na apostila nós vamos trabalhar a página 31 e 32. E a nossa tarefinha vai ser o Em Casa 5. E nós teremos também uma dica bem legal para você e a sua família fazer aí em casa. Vamos lá? Vamos para a nossa aula de hoje? Nós vamos começar relembrando o Cordel das Tartarugas. Nós vamos assistir novamente o vídeo que nós assistimos ontem, para vocês lembrarem parte por parte da nossa historinha. Vamos lá? Hora do vídeo, o Cordel das Tartarugas. Coleção Hora da História. O Cordel das Tartarugas. Texto de Wagner Penedo Priante. Ilustração de Luciano Tasso. Prestem muita atenção. Uma história eu vou contar de um animal inteligente que vive nas águas do mar. Mas ele nasce na areia, em noites de lindo luar. Passa a vida a nadar e tem muita orientação. Sabe a praia onde nasceu, não se perde nunca, não. Já sabe de quem eu falo? Diga lá, seu sabichão. Isso mesmo, é a tartaruga, aquela que vive no mar. Ela nasce tartaruguinha após a casca do ovo quebrar. Então sai bem rapidinho para as ondas encontrar. Sua família é bem grande e também bastante antiga. Cada uma tem seu jeito e nenhuma é de briga. Tartaruga é bicho sábio, gosta mesmo de ser amiga. Aqui nas praias do Brasil, onde a areia é limpa e quente, nascem muitas tartarugas, a oliva, a verde e a de pente, além da cabeçuda e a de couro, que é maior que muita gente. Mas vamos lá para a história que começa em alto mar. A tartaruga de couro percebeu que era a época de ovos botar, porque chegaria setembro e a sua praia precisava voltar. Começou sua viagem e foi aquela emoção, nadadeira se movendo no ritmo do coração. A cabeça, sua guia, já sabia a direção. Longa seria a viagem, milhas para atravessar. Todo dia um pouquinho o mar profundo superar. Só subia a superfície para renovar o seu ar. Uns peixinhos a seguiam e eram boa companhia. No vai e vem do sobe e desce, dançavam coreografia. Disso ela muito gostava, por alegrar a travessia. E com tanto movimento, o corpo começou a dizer: vamos dar uma paradinha, está na hora de comer. E a barriga completou: já sei o que vou querer. Tartaruga não come de tudo, a de couro principalmente. Mesmo com grande apetite, tem paladar exigente. Sua comida predileta dá até medo na gente. Ela adora água viva, um bicho misterioso. Tem o corpo transparente, todo gelatinoso. Só mesmo a tartaruga pra achar isso gostoso. E assim ela foi nadando atrás de seu jantar, chegando devagarinho pra água viva não escapar. Mas coitada, nem sabia o que iria enfrentar. Foi mordendo e mastigando sem sequer imaginar que aquilo que comia não era bicho do mar, era a sacola de plástico que estava a boiar.
Um peixinho deu alerta. Não coma isso, não! Foi então que percebeu sua grande confusão. Não era água viva, e sim poluição. Foi outra tartaruga, também ela viajante, que avistou sua amiga toda muito ofegante. Nadou depressa até ela e a ajudou naquele instante. A sacolinha foi retirada e a tartaruga agradeceu. Que alívio, muito obrigada. Sorte minha que apareceu. Agora podemos ir e eu vou no rastro seu. Lá se foram as tartarugas e o cardume de peixinhos. Nadaram durante dias só parando um pouquinho. Tudo ia muito bem nesse trajeto marinho. Foi quando avistaram, já perto do continente, outro grupo de tartaruga e nenhum estava contente. Algo tinha ocorrido. Isso era evidente. É que uma tartaruga, distraída e atrapalhada, em uma rede de pescaria, ficou toda enroscada. Todo o grupo o ajudou e ela foi resgatada. Vejam só quantos perigos tartarugas têm de enfrentar. Ou é gente poluindo, jogando coisa no mar, ou é gente esquecendo onde não pode pescar. Por isso eu sempre digo, e não me canso de dizer, este mundo é imenso, é o lar de todo ser. Respeitar a todos eles, precisamos aprender. Agora volta a história, que está para terminar. Finalmente as tartarugas conseguiram retornar à praia onde nasceram em uma noite de luar. Logo foram procurando na praia o melhor lugar, cavando a areia fofa para os ninhos abrigar. E botaram muitos ovos, sem ninguém importunar. Com os ovos enterrados, para ninguém poder mexer, elas voltaram para o mar, pois é assim que tem que ser. Agora é esperar o tempo de cada tartaruguinha nascer. Mas isso é outra história que um dia vai ser contada, como essa que eu narrei, dessa forma bem rimada. Minha homenagem ao cordel. Poesia tão adorada. Legal, turminha. Então, agora que vocês já assistiram toda a nossa animação, essa historinha que nós fizemos com tanto carinho para vocês, nós vamos recordar o Cordel das Tartarugas. Ontem a professora Marina, na tarefa, tinha uma atividade que vocês tinham que contar a historinha para os seus familiares. Mas às vezes quando a gente escuta uma historinha apenas uma vez, a gente não lembra de tudo, né, pessoal? Então por isso que hoje eu vou relembrar parte por parte com vocês a nossa historinha, o Cordel das Tartarugas. Olha só, a nossa historinha começa com o nosso contador de histórias, o nosso narrador, que ele fala que ele vai contar uma história, inclusive ele faz uma charada, né? Ele fala assim, vocês sabem do que eu estou falando? Diga lá, seu sabichão. E ele está falando das tartarugas, aquela que vive no fundo do mar. Ela nasce tartaruguinha, né? E depois ela vai lá encontrar com as outras tartarugas. Olha só. Mas a tartaruga marinha, ele explica que ela é muito inteligente, é como se ela tivesse um mapa na cabeça, ela seguia pela lua e sempre que ela quer respirar, ela tem que tirar a cabecinha para fora. Vocês sabiam que tartarugas não respiram debaixo da água? A tartaruga precisa tirar a cabecinha dela para fora porque ela respira pelo nariz como nós. Ela não é igual aos peixes. Ela tem que tirar a cabecinha dela para fora para poder respirar. Então ele fala que a lua é seu guia e sempre que ela quer respirar, ela tem que vir lá em cima, né, para tirar a cabecinha para fora da água do mar. E os peixinhos vão acompanhando, porque o caminho que ela tinha que fazer era muito longo, porque já estava na hora dela botar os ovinhos e ela tinha que ir para a praia onde ela tinha nascido. E ela estava muito longe, porque as tartarugas, elas viajam os mares do mundo inteiro. Então a tartaruga, ela foi viajando e os peixinhos iam acompanhando. Mas na hora que ela teve fome, a tartaruga marinha, o que ela gosta de comer? Ele conta que ela gosta de comer água viva, que ela tem o corpo gelatinoso, né? E ele fala, nossa, só tartaruga para querer comer um bicho estranho desse jeito. Então ele mostra que ela gosta de comer água viva, não é verdade?
Mas ela foi nadando, nadando, pensando que ia comer uma água viva. E o que era na verdade, pessoal? Era uma sacolinha de plástico que estava lá jogada no mar e que a tartaruga quase comeu. A sorte que quando ela ia comer, chegou um peixinho e avisou: não coma isso não. Isso não é água viva, é poluição. Era uma sacolinha de plástico. E aí veio uma outra tartaruga que ajudou a nossa tartaruga de couro a se livrar daquela sacolinha plástica que na verdade era poluição. Elas continuaram nadando, a tartaruga e a tartaruguinha. Elas foram viajando pelo mar, né? Para poder encontrar o lugar onde ela tinha nascido para ela poder desovar. Mas elas encontraram outras tartarugas que não estavam felizes não, porque olha só, tinha uma tartaruga que estava presa numa rede de pesca. Vocês lembram que eu acabei de falar para vocês que as tartarugas, elas não respiram debaixo d'água. Então, se uma tartaruga fica presa numa rede de pesca, ela vai morrer, porque ela não vai conseguir respirar. Então, quando ela fica presa numa rede de pesca, é muito perigoso. Sorte que chegaram outras tartarugas e conseguiram salvar essa tartaruga que estava presa. Nossa, quantas dificuldades elas encontram lá no mar com essa poluição, não é verdade? E aí ele fala que esse mundo é muito grande e que elas têm que enfrentar. Uma hora é uma pessoa que está jogando redes, outra hora é poluição. Quantos desafios elas têm que enfrentar no fundo do mar. E aí, enfim, ela viajou até chegar lá na praia onde ela tinha nascido. Então ela conseguiu botar os seus ovinhos para que outras tartaruguinhas pudessem nascer. Mas a história dessas tartaruguinhas que vão nascer já é outra história, né? Que ele diz que é uma outra história que nós podemos contar. Porque essa era a história dessa tartaruga que vivia lá no fundo do mar. Vocês gostaram da historinha, pessoal? Olha só, então essa história ela é escrita na forma de cordel, que são poesias contadas lá pelo nosso povo, pelo povo brasileiro, né? É uma forma diferente de contar histórias. Tem os versos, tem as rimas, né? Mas é uma forma, eles falam de uma forma mais cantada, bonito de se ver. Na nossa historinha, vocês gostaram da forma como foi contado o nosso cordel? Muito bacana. Agora vocês podem contar a historinha aí na casa de vocês. Agora vamos para a nossa atividade? Olha só, o nosso livro ele começava com esse personagem. Vocês sabem quem é esse? Esse personagem, ele é o narrador da história, é ele que conta essa história da tartaruga. Ele não é o nosso personagem principal, ele é quem conta a nossa história. Então nós chamamos ele de narrador. O narrador, ele começa a nossa história assim, ó. Prestem muita atenção, uma história eu vou contar de um animal inteligente que vive nas águas do mar. Mas ele nasce na areia em noites de lindo luar. Lá na página 31, vocês vão encontrar o comecinho da nossa poesia de cordel, do nosso livro O Cordel das Tartarugas. E aqui está o narrador, ele está contando essa história. Aqui em cima está escrito assim, ó, acompanhe a leitura de uma parte da história, O Cordel das Tartarugas. Como é o nome da nossa historinha? O Cordel das Tartarugas. A professora Marina ontem já mostrou para vocês como é escrito essas palavrinhas, quantas palavrinhas tem, ela falou dos espacinhos para vocês, né? Então agora todo mundo já sabe que a nossa historinha chama O Cordel das Tartarugas. Muito bem. Então, aqui na nossa apostila, ela fala assim, ó, acompanhe a leitura de uma parte da história O Cordel das Tartarugas e depois tem uma perguntinha aqui, ó. Escreva o nome desse personagem da história. Olha só, pessoal. Então, eu vou colocar maior aqui, nós vamos ver do que ele está falando. Eu acho que vocês já sabem. Vamos lá? Prestem muita atenção. Uma história eu vou contar de um animal inteligente que vive nas águas do mar, mas ele nasce na areia em noites de lindo luar. Vocês sabem por que ele fala que é um animal inteligente? Vocês lembram que eu falei para vocês que a tartaruga, ela viaja pelo mar do mundo inteiro e quando chega a hora de botar, ela volta para a praia onde ela nasceu. Mas como que ela sabe onde ela nasceu?
ela se lembra, fica como se fosse um mapa na cabeça dela. Ela consegue viajar o mar do mundo inteiro e consegue voltar para a praia onde ela nasceu para desovar. E vocês sabem como que eles descobriram isso? Existem muitos estudiosos que estudam as tartarugas. Eles, inclusive, eles ficam lá na praia e eles colocam como se fosse um chip na tartaruga com um número de identificação. Então, eles sabem que a tartaruga viaja o mundo inteiro. Quando ela está lá do outro lado, eles identificam aquela tartaruga que foi vista aqui no Brasil. Às vezes, ela está lá na África, ela está lá na Europa, em outros mares, e eles identificam. E depois ela volta para o Brasil e eles identificam de novo por aquele chip que eles colocaram. Então, aí eles descobriram que a mesma tartaruga, ela viaja o mundo inteiro, mas ela volta para cá para desovar, para o lugar onde elas nasceram. Passa a vida a nadar e tem muita orientação. Ela consegue se localizar só de olhar a posição da lua. Sabe a praia onde nasceu? Não se perde nunca não, ela não se perde. Ela sabe ir e voltar, ela sabe os caminhos direitinho. Já sabe de quem eu falo? Diga lá, seu sabichão, você já sabe de quem nós estamos falando? Eu acho que vocês já sabem, né? Nós estamos falando da... Vocês sabem de quem a gente está falando? Nós estamos falando da tartaruga. A nossa história fala da tartaruga de couro, né? Que também é chamada de tartaruga gigante. Ela é chamada de tartaruga gigante porque ela é a maior tartaruga de todas. Ela muitas vezes é maior do que uma pessoa adulta grande e pesa muitos quilos. Ela é chamada de tartaruga de couro porque aqui, ó, ela não tem aquela carapaça dura igual as outras tartarugas. O couro dela aqui, ó, é mais molinho. Por isso ela tem esse nome. Então, nós vamos ver aqui, vamos escrever tartaruga? Eu acho que vocês já estão sabendo escrever tartaruga, mas eu vou ensinar vocês novamente, quem não aprendeu ontem, hoje vai aprender comigo, vamos lá? Quem se lembra com qual letrinha começa a palavrinha tartaruga? Olha, a palavrinha tartaruga começa com a letrinha T, mas o T sozinho não faz tá, né, pessoal? Tá é o T com A, muito bem, tá. Mas é tataruga? Não, é tartaruga. Qual letrinha que eu vou colocar aqui para esticar esse tá? É a letrinha R, ó, tar. Agora é tá. Como que é o tá? Eu já falei aqui para vocês. É o T com a... Olha, escreve duas vezes as mesmas letrinhas, ó. Tar, tá. Agora eu não vou colocar o R aqui junto, tá? O R agora vai com uma outra vogalzinha, porque agora eu vou escrever ru. Como que é a letrinha que faz ru? É a letrinha R, mas ela vem acompanhada agora de uma vogalzinha. Vocês conseguem identificar o sonzinho, ó? Ru. É a letrinha U, é o R com U. E o Gá, pessoal? Como que é o Gá? Ah, vocês já estão sabendo, né? É a letrinha G com a vogalzinha A. Tartaruga. Quantas vezes eu abro a minha boquinha, pessoal? Vocês lembram? Tar, ta, ru, ga. Eu abro a minha boca 4 vezes e quando eu junto todas as letrinhas, eu escrevo tartaruga. Então vamos para a nossa apostila? Lá na nossa apostila pergunta, escreva o nome desse personagem da história. De quem a nossa história está falando, pessoal? Está falando da tartaruga. Vocês vão escrever aqui na sua apostila tartaruga, porque é o personagem da nossa história. E não se esqueçam de escrever o nome e a data que nós estamos realizando essa atividade. Tirem foto e mande para a sua professora. Completamos a página 31? Já podemos ir para a página 32? Então agora vire a sua apostila, porque nós vamos para a página 32, tá, pessoal? Olha lá o número 32. Coloquem a data, escrevam o nome de vocês para identificar que essa atividade é de vocês. Vamos lá? Aqui está escrito registrar. Número 1. Acompanhe a leitura de mais uma estrofe da história. Observe como os versos terminam e pinte com lápis de cor as palavras que rimam. Olha só, as professoras já explicaram para vocês que os cordéis, eles são escritos como os poemas, né? Eles têm versos
Eles têm as estrofes e eles têm rimas. Nós vamos procurar aqui no nosso versinho do nosso cordel as rimas que estão contidas nessa parte. Eu vou colocar aqui bem grandão, olha, nós vamos trabalhar primeiro essa partezinha da apostila, tá? Vocês vão acompanhando a leitura comigo aí. Eu vou colocar maior para vocês poderem identificar melhor as palavrinhas. Olha só, na primeira linha está escrito assim, ó. Isso mesmo, é a tartaruga. Olha lá, eu vou colocar o número 1 aqui para vocês saberem que no número 1 está escrito isso mesmo, é a tartaruga. No número 2, aquela que vive no mar. No número 3, ela nasce tartaruguinha. Número 4, após a casca do ovo quebrar. No número 5, então sai bem rapidinho. No número 6, para as ondas encontrar. Vocês conseguiram identificar as rimas? Eu vou ler novamente e vou dar ênfase, vou falar um pouquinho diferente as rimas para vocês perceberem. Olha só. Isso mesmo, é a tartaruga, aquela que vive no mar. Ela nasce tartaruguinha após a casca do ovo quebrar. Então sai bem rapidinho para as ondas encontrar. Vocês conseguiram identificar quais são as rimas? São essas palavrinhas que terminam com ar. Vamos ver quais são elas, ó. Na linha número 1, vamos ver se tem? Isso mesmo, é a tartaruga. Não, não tem. Aquela que vive no mar. Olha só, eu vou pintar a minha palavrinha mar. Tá na minha linha número 2, ó. Aquela que vive no mar. Agora aqui no 3. Ela nasce tartaruguinha. Mar rima com tartaruguinha? Não, mar não rima com tartaruguinha. Vamos ver no número 4, então? Após a casca do ovo quebrar. Mar, quebrar. Rimou, crianças? Rimou, né? As duas terminam com ar. Mar, quebrar. Então, vamos pintar aqui a palavrinha quebrar, que começa com a letrinha Q. Ah lá. Quebrar. Mar, quebrar. Vamos ver se tem mais alguma palavrinha que rima? Então, sai bem rapidinho. Tem rima aqui rapidinho? Não, não rimou. Para as ondas encontrar. Mar, quebrar, encontrar. Vamos pintar a palavrinha encontrar que está no número 6, na minha linha número 6. Encontrar. Eu que numerei essas linhas, na apostila de vocês não está numerada. Então, se tiver algum adulto que possa ajudá-los, senão é só vocês olharem a letrinha que começa e encontrar as palavrinhas. Então, olha, quantas palavrinhas que rimava? Olha, mar, quebrar, encontrar. Vamos para a nossa apostila? Então, olha só, quantas palavras você pintou? Vocês lembram? Nós pintamos 3 palavrinhas. Agora no número 3. Escreva o nome do lugar onde esse animal vive a maior parte do tempo. Então agora eu vou para o item número 3. Vamos olhar aqui, olha só. Qual é o lugar que ele vive a maior parte do tempo? Isso mesmo, é a tartaruga, aquela que vive no mar. Vocês lembram o que eu falei para vocês? A tartaruga, ela fica um pouco fora da água, inclusive para respirar, ela tem que tirar a cabecinha dela para fora da água para ela poder respirar. Mas a maior parte do tempo, ela vive no mar. Ela passa um bom tempo sem respirar. Ela pode viver, então, um pouco na areia, mas ela vive a maior parte do tempo no mar. Então, vamos para a nossa apostila? Olha só, lá na nossa apostila, escreva o nome do lugar onde esse animal vive a maior parte do tempo. Ele vive a maior parte do tempo no mar. Muito bem, escrevam aí na sua apostila. Agora o número 4, complete os versos. Olha, nós vamos trabalhar agora essa parte da apostila, essa parte aqui de baixo. Vamos lá? Eu vou colocar bem grande aqui para vocês lerem. Isso mesmo, é a tartaruga, aquela que vive no mar. Olha, a palavra vive não está aqui. A apostila retirou essa palavra, mas depois nós vamos escrever juntos. Ela nasce tartaruguinha após a casca do ovo quebrar. Ovo não está escrito aqui, nós vamos ter que completar. Então sai bem rapidinho para as ondas encontrar. Professora, mas eu ainda não sei escrever essa palavra. Ah, então eu vou ajudar vocês. Olha só, eu vou colocar aqui
3 palavrinhas, tá? Eu tenho 3 palavrinhas, mas eu misturei essas palavrinhas e nós vamos ter que descobrir juntos onde está escrito cada palavrinha. A primeira palavrinha que eu preciso, olha só, isso mesmo, é a tartaruga, aquela que vive no mar. Qual dessas 3 palavrinhas está escrito vive? Será que vive começa com a letrinha O? Vive e termina com S? Será que vive começa com V e termina com E? Vive. Ou será que vive começa com O e termina com O? O que vocês acham? Vi. Ah, olha aqui. Vi é o V com I. Vive. Então eu achei a minha palavrinha, eu vou escrever ela lá no lugar certo, olha. Aquela que vive no mar. Ah, agora sobraram 2 palavrinhas que eu coloquei aqui. Ela nasce tartaruguinha após a casca do ovo quebrar. Pessoal, qual dessas 2 palavrinhas está escrito ovo? Olha, ovo. Será que aqui está escrito ovo? Ou será que aqui está escrito ovo? Com que letrinha começa ovo? Começa com O. Mas as 2 terminam com O. Mas olha, com qual letrinha que termina ovo? Ovo. Termina com O. Ah, professora, então eu já achei. Olha lá, ovo. Porque aqui não termina ovo com O. E tem a letrinha V. O V com O que eu leio o vô. Então, olha só. Após a casca do ovo quebrar. Então, sai bem rapidinho para as ondas encontrar. Agora ficou fácil, né, pessoal? Ondas era a minha última palavrinha que eu vou colocar lá. Vamos ver como ficou nossa apostila? Aquela que vive no mar, ela nasce tartaruguinha após a casca do ovo quebrar. Então, sai bem rapidinho para as ondas encontrar. A sua apostila ficou assim? Muito bem. Vocês estão de parabéns. Agora eu tenho só mais uma observação sobre essa partezinha da nossa parlenda. Olha só, aqui na nossa apostila fala assim, ó. Isso mesmo, é a tartaruga, aquela que vive no mar. Ela nasce tartaruguinha. Observem que nós temos 2 palavras diferentes. Tartaruga e tartaruguinha. Por que será que uma hora ele fala tartaruga, tartaruguinha? Vamos ver a diferença? Olha só. Hora do conhecimento. A tartaruga de couro é uma tartaruga muito grande. Então, nós vamos chamar ela de tartaruga. Mas existem outras tartarugas que são menores. Por exemplo, a tartaruga oliva, que ela é menor do que a tartaruga de couro. Então, nós chamamos ela de tartaruguinha. Tartaruguinha também é uma forma carinhosa que nós temos. Quando nós falamos alguma coisa no diminutivo, esse inha, pequenininha, bonitinha, é uma forma carinhosa também que a gente fala, né? Mas aqui nós vamos mostrar para vocês que tartaruga, quando nós falamos tartaruga, nós estamos falando de um animal maior. E quando nós falamos tartaruguinha, nós estamos falando de um animal menor. Tartaruga maior é a tartaruga grande, né? Nós também podemos falar que ela é grande. E tartaruguinha é a menor, é a pequena. Muito bem. Quanta coisa vocês aprenderam sobre as tartarugas nesses dias e vocês vão continuar aprendendo muito mais. Tenho certeza que vocês vão adorar esse tema das tartarugas. Agora é a sua vez. Nós vamos agora para a nossa página da apostila de tarefa. A tarefa hoje é o Em Casa 5. Vocês estão lembrados que as tarefas estão lá no final da apostila. Vocês vão localizar lá no final da apostila o Em Casa 5. É essa página aqui, pessoal. É uma tarefinha de matemática para vocês usarem a cabecinha. Olha só. Tartarugas e mais tartarugas. Observe as imagens para responder as perguntas. Nasceram 7 tartaruguinhas. Então, olha, as 7 já estão aqui, saindo dos ovinhos para ir para o mar. Se nascerem mais 3, quantas serão? Olha só, vocês vão ter que responder, se nascerem mais tartaruguinhas, quantas que eu vou ficar no total? Vocês podem desenhar aqui as tartaruguinhas que nascerem para depois fazerem a contagem. E aí vocês vão descobrir qual é o número que nós vamos ter que colocar aqui. Vocês vão fazer sozinhos. E amanhã a gente vai ver quem fez certinho, tá bom? No item 2, 3 tartaruguinhas dirigem-se para o mar e estão
quase chegando lá. Olha, essas 3 já estão quase chegando lá. Mas mais 10 tartaruguinhas vão chegar também. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão desenhar mais 10 tartaruguinhas e vão ter que descobrir quanto que vai dar no total. E vão marcar aqui no espaço quantas tartaruguinhas ficaram ao todo. Então, eu tenho 3, eu vou desenhar mais 10 para descobrir quantas eu tenho no total. Não esqueçam de fazer o nome e a data e mandar essa tarefa para a sua professora. Antes da nossa aula terminar, nós também temos dicas para a família. Hoje eu vou falar para vocês como fazer essas tartaruguinhas tão bonitinhas que vocês podem ter aí na casa de vocês. Olha só. Que tal confeccionar tartarugas? É muito fácil, olha, nós vamos mandar para vocês esse molde que vocês podem fazer aí na casa de vocês, utilizando um pedaço de EVA ou de papelão e também um fundo de garrafinha PET. Vocês vão precisar também de tesoura e de barbante ou alguma linha que vocês tenham em casa, tá? Olha só, o molde vocês vão desenhar ele em um pedaço de EVA ou mesmo de papelão, recortar, cola essa partezinha da garrafa PET em cima e depois, para ficar mais bonitinho, vocês podem passar linha, olha, ou pode fazer furinhos e ir como se estivesse costurando essa linha por cima, ou mesmo passar ela aqui nos pezinhos da tartaruguinha, vai ficar muito bonitinho. Vocês podem amarrar com o barbante para esse fundinho não sair. E olha só, depois vocês vão desenhar olhinhos, boquinha, os pezinhos. Olha só como vai ficar bonitinha a nossa tartaruguinha. Vocês podem fazer aí em casa com os materiais que vocês tiverem. Garanto que vai ficar muito legal, pessoal. E essas são as nossas dicas de hoje. Nós ficamos por aí. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham se divertido. Aproveitem, quem não contou a historinha para a família ontem, pode contar outra. Divirtam-se com as nossas histórias, que amanhã nós voltamos. Tchau, tchau, pessoal!